imaginando olhar para o céu e ver dois sóis. Este audiolivro te convida a descobrir os segredos das estrelas binárias. Sistemas onde dois sóis dançam juntos, afetando a forma como os planetas giram, como a vida se forma. E até mesmo como o céu se apresenta. Mais da metade das estrelas do universo tem um companheiro. Quais implicações isso tem para nós? Uma viagem por um universo duplo, onde nada é tão solitário quanto parece. As estrelas binárias são sistemas formados por duas estrelas que orbitam em torno de um centro de massa comum. Imagine dois dançarinos em uma pista de dança, movendo-se em perfeita sincronia, cada um seguindo o ritmo da música cósmica que os une. Essa relação íntima não é apenas bela, mas também vital para entender a evolução do cosmos. Mas por que são tão importantes na astronomia? A resposta reside no papel que desempenham em nossas teorias sobre o universo e seu funcionamento. Uma das razões pelas quais as estrelas binárias são essenciais é que atuam como laboratórios naturais. Ao estudar suas interações, os astrônomos podem desvendar segredos sobre a massa, a idade e a composição das estrelas. Você consegue imaginar poder observar como elas se influenciam mutuamente? Cada vez que uma estrela passa perto de sua companheira, ocorrem mudanças que podem ser medidas e analisadas, revelando informações que de outra forma seriam inalcançáveis. A classificação das estrelas binárias é tão variada quanto a música em uma orquestra. Existem sistemas visuais, que são aqueles que podemos ver com nossos próprios olhos, e outros que requerem instrumentos mais sofisticados, como os espectroscópicos ou os eclipsantes. Cada tipo nos oferece uma perspectiva única sobre como as estrelas coexistem e se afetam mutuamente. Quantas vezes você olhou para o céu e se perguntou quantas daquelas luzes brilhantes são realmente pares de estrelas? A formação dessas duplas estelares é um processo intrigante. As estrelas binárias se formam a partir de nuvens de gás e poeira que colapsam sob sua própria gravidade. Esse fenômeno é semelhante a quando uma bola de massa se compacta na mão, criando uma forma mais densa. À medida que essas nuvens se condensam, frequentemente criam mais de uma estrela no processo, resultando nessas relações cósmicas. Ao falar sobre a vida das estrelas binárias, é fascinante notar como sua evolução pode diferir das estrelas individuais. Em uma estrela solitária, o ciclo de vida é bastante previsível, mas em um sistema binário, as interações podem alterar drasticamente sua trajetória. Você já se perguntou o que acontece quando duas estrelas se aproximam tanto que suas vidas se entrelaçam de maneiras inesperadas? A distância também desempenha um papel crucial no comportamento desses sistemas. As estrelas binárias podem ser próximas, onde a influência gravitacional é forte, ou distantes, onde sua interação é mais sutil. Nesse contexto, a gravidade atua como um maestro, guiando as estrelas em sua dança cósmica. Que segredos se revelam quando observamos a relação entre duas estrelas próximas, em comparação com aquelas que estão separadas por vastas distâncias? A gravidade, esse fenômeno onipresente, molda a vida das estrelas binárias de maneiras que muitas vezes não imaginamos. Você sabia que as forças gravitacionais podem causar fenômenos extraordinários, como a transferência de massa entre uma estrela e sua companheira? Essa troca pode levar à formação de novas estrelas, ou até mesmo a explosões de supernovas, eventos que marcam a história do universo. Além disso, as estrelas binárias desempenham um papel crucial na cosmologia. Ao medir as distâncias usando essas estrelas como faróis, os astrônomos podem compreender melhor a expansão do universo. Como é possível que duas simples estrelas nos ajudem a desvendar a estrutura do cosmos? A resposta está na relação matemática que se estabelece entre suas características. As técnicas de medição de massas em sistemas binários são outro capítulo fascinante. Utilizando a gravidade e o movimento orbital, os cientistas podem calcular com precisão a massa de cada estrela no sistema. Esse conhecimento é fundamental para a astrofísica, já que a massa de uma estrela determina sua vida, sua evolução e seu eventual destino. Você consegue imaginar quantas histórias estão escondidas por trás dos números que revelam a identidade dessas estrelas? Ao aprofundar-se na conexão entre as estrelas binárias e as estrelas variáveis, encontramos uma ligação intrigante. Algumas estrelas binárias exibem variações em sua luminosidade devido aos eclipses que ocorrem quando uma estrela passa na frente da outra. Esse fenômeno é como um espetáculo de luzes no céu, onde as estrelas brincam de se esconder e se revelar. Não é impressionante pensar que essas dinâmicas podem nos ensinar tanto sobre a natureza das estrelas?
O fenômeno das supernovas é outra das surpresas que nos reserva o estudo das estrelas binárias. Quando uma das estrelas em um sistema binário atinge o final de sua vida, pode explodir em uma brilhante supernova, enviando ondas de choque pelo espaço. Esse evento não apenas marca o fim de uma estrela, mas também dá início à criação de novos elementos no universo. Como é possível que a morte de uma estrela alimente a vida de outras? As estrelas binárias também podem influenciar a formação de sistemas planetários. À medida que se formam no ambiente caótico de um sistema binário, os planetas podem experimentar trajetórias incomuns. Quantos mundos poderiam estar orbitando no espaço entre essas estrelas? A resposta a essa pergunta poderia mudar nossa compreensão sobre a formação de planetas e a possibilidade de vida em outros sistemas. Finalmente, essa viagem pelo mundo das estrelas binárias nos leva a um ponto crucial: o futuro da pesquisa neste campo. Com novas tecnologias e métodos de observação, os astrônomos estão apenas começando a arranhar a superfície do que esses sistemas têm a oferecer. Que descobertas nos aguardam nas próximas décadas? A curiosidade humana e o desejo de entender nosso lugar no cosmos garantem que a exploração das estrelas binárias continue a nos deslumbrar. À medida que refletimos sobre a importância das estrelas binárias, não podemos evitar nos sentir intrigados por este universo cheio de mistérios. Cada estrela, cada sistema binário, conta uma história que espera ser descoberta. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que muitas daquelas luzes brilhantes fazem parte de uma dança cósmica, um lembrete de que a astronomia é, em última análise, uma busca para compreender a beleza e a complexidade do nosso universo. As estrelas binárias são um fenômeno fascinante que se encontra no vasto universo. Mas, o que são exatamente? Em termos simples, uma estrela binária é um sistema composto por duas estrelas que orbitam ao redor de um centro de massa comum. Mas não se deixe enganar. A simplicidade dessa definição é apenas a ponta do iceberg. Imagine dois dançarinos em um palco, movendo-se em perfeita sincronia, cada um com seu próprio estilo, mas sempre em harmonia. Assim é como funcionam as estrelas binárias. Agora, falemos sobre a classificação dessas estrelas. Existem vários tipos de sistemas binários, e aqui é onde se torna interessante. As estrelas podem ser classificadas em sistemas visuais, espectroscópicos e eclipsantes. Como se diferenciam? Em um sistema visual, ambas as estrelas são brilhantes o suficiente para serem vistas separadamente da Terra. É como observar dois amigos em um parque. Você pode vê-los individualmente e notar como se comportam entre si. Por outro lado, em um sistema espectroscópico, as estrelas estão tão próximas que só podem ser distinguidas através de seus espectros de luz. É como ouvir as vozes de duas pessoas em uma conversa animada, onde você pode identificar quem diz o quê, embora não consiga ver seus rostos. Por último, os sistemas eclipsantes são aqueles onde uma estrela passa na frente da outra de nossa perspectiva, bloqueando sua luz. Pense em um espetáculo de sombras em que uma figura escura interrompe a luz de outra. Cada tipo de estrela binária tem suas próprias características e peculiaridades, o que as torna ainda mais intrigantes. Mas como se formam esses fascinantes sistemas? A formação de estrelas binárias é um processo que começa nas nuvens de gás e poeira que flutuam no espaço. Quando essas nuvens colapsam sob sua própria gravidade, podem se fragmentar em dois ou mais núcleos, cada um formando uma estrela. Assim como duas bolhas de sabão que se unem em um líquido, essas estrelas nascem de uma mesma matéria-prima e às vezes acabam compartilhando um destino comum. A vida das estrelas binárias é outra história cativante. Ao contrário das estrelas individuais que seguem seu próprio caminho de vida, as estrelas em um sistema binário afetam seus ciclos de vida mutuamente. Por exemplo, quando uma estrela se torna uma gigante vermelha, sua companheira pode experimentar uma mudança significativa em sua própria evolução. É como se uma estrela oferecesse à outra uma dica sobre o que esperar no futuro. Em alguns casos, as estrelas podem até se fundir, criando uma nova estrela mais massiva e brilhante. Analisando a proximidade dessas estrelas, podemos distinguir entre sistemas binários próximos e distantes. Os sistemas próximos estão tão próximos que sua gravidade mútua tem um impacto significativo em seu comportamento. Imagine dois amigos que se apoiam um no outro em uma montanha-russa. Seus movimentos estão entrelaçados e se influenciam mutuamente. Em contraste, os sistemas distantes são como conhecidos que se veem de vez em quando, podem estar no mesmo bairro, mas suas vidas não se entrelaçam tão profundamente. Mas de que maneira a gravidade afeta essas estrelas?
A gravidade é o fio invisível que une as estrelas em um sistema binário. Quanto mais perto estão, mais forte é a atração entre elas. Essa interação pode resultar em fenômenos fascinantes, como a transferência de massa de uma estrela para outra. Se uma estrela é significativamente mais massiva, pode roubar material de sua companheira, o que pode levar a explosões de luz e mudanças dramáticas em sua luminosidade. É como se uma estrela estivesse utilizando a energia da outra para brilhar mais intensamente. As estrelas binárias não são apenas um espetáculo visual, também desempenham um papel crucial na cosmologia. Graças à sua natureza previsível, os astrônomos podem utilizar essas estrelas para medir distâncias no universo. Quando observamos uma estrela binária, podemos calcular sua massa e, a partir daí, deduzir sua distância. Nesse sentido, são como uma régua cósmica que nos ajuda a entender a imensidão do espaço e sua estrutura. Agora, falemos sobre como se medem as massas em sistemas binários. Os astrônomos desenvolveram técnicas engenhosas para determinar a massa das estrelas em um sistema binário. Através de observações cuidadosas do movimento orbital das estrelas, podem aplicar leis da física para calcular suas massas. Essa informação é fundamental para compreender não apenas as estrelas binárias, mas também outros fenômenos astrofísicos. As estrelas variáveis também têm uma conexão interessante com os sistemas binários. Quando uma estrela em um sistema binário passa na frente de sua companheira, ocorrem variações na luminosidade. Isso se traduz em um fenômeno conhecido como eclipses, onde a luz de uma estrela é bloqueada temporariamente. Esse tipo de evento não é apenas visualmente impactante, mas também oferece aos cientistas valiosas oportunidades para estudar a composição e o comportamento das estrelas. Mas as estrelas binárias não são apenas um espetáculo no céu. Podem ser responsáveis por eventos cataclísmicos, como as supernovas. Como isso pode acontecer? Às vezes, uma das estrelas em um sistema binário pode acumular material suficiente de sua companheira, levando a uma explosão que ilumina o universo de maneira espetacular. Essas explosões não são apenas impressionantes, mas também desempenham um papel crucial na criação de elementos pesados que fazem parte do nosso próprio ambiente. A influência das estrelas binárias se estende até a formação de planetas. Em um sistema binário, a presença de duas estrelas pode afetar a estabilidade de um disco de material no qual poderiam se formar planetas. Isso levanta perguntas intrigantes sobre como os planetas poderiam surgir nesses sistemas e quais características poderiam ter. Finalmente, não podemos esquecer dos sistemas binários que incluem objetos compactos, como estrelas de nêutrons e buracos negros. Esses sistemas são especialmente interessantes porque representam alguns dos fenômenos mais extremos do universo. A interação entre esses objetos e suas estrelas companheiras pode gerar radiações intensas e fenômenos que desafiam nossa compreensão atual da física. Em resumo, as estrelas binárias são muito mais do que um par de luzes brilhantes no céu. São sistemas complexos e interconectados que nos oferecem uma janela fascinante para a própria natureza do universo. À medida que continuamos explorando esses sistemas, descobrimos não apenas a beleza da astronomia, mas também as verdades fundamentais sobre a vida e a morte no cosmos. As estrelas binárias são como casais cósmicos, unidas em uma dança eterna através do vasto universo. Mas como se formam essas associações tão fascinantes? A criação de um sistema binário começa nas nuvens de gás e poeira que povoam o espaço, conhecidas como nebulosas. Dentro dessas vastas regiões, a gravidade começa a desempenhar seu papel. Quando uma parte da nebulosa se condensa e colapsa sob seu próprio peso, forma-se uma protostar, mas nem sempre está sozinha. Muitas vezes, duas ou mais dessas protostrelas podem nascer quase ao mesmo tempo, dando origem a uma relação binária. Imagine dois amigos que começam a caminhar juntos por um caminho. Se ambos têm a mesma força e direção, seu caminho se entrelaça em harmonia. Assim é como as estrelas binárias iniciam sua jornada. À medida que se formam, sua gravidade mútua pode mantê-las unidas, permitindo que se influenciem e complementem entre si. Mas, o que acontece se uma das estrelas se torna mais massiva? Isso pode alterar o equilíbrio, levando a interações inesperadas. À medida que essas estrelas crescem e evoluem, experimentam um processo de fusão nuclear em seus núcleos. Isso é fundamental, pois é o que as mantém brilhantes e estáveis. Mas, assim como em um relacionamento, a evolução de cada estrela pode ser diferente. Uma estrela pode queimar seu combustível mais rapidamente que a outra.
o que pode levar a uma espécie de competição entre elas. Enquanto uma estrela se torna uma gigante vermelha, a outra pode ainda estar na sequência principal, brilhando intensamente. Você consegue imaginar como se sentiria uma estrela nessa situação? A formação de sistemas binários também pode resultar da interação de estrelas já formadas. Às vezes, uma estrela pode capturar outra que passa perto, criando um novo vínculo. Esse tipo de encontros cósmicos não é raro. Assim como na vida, onde muitas vezes fazemos novas amizades através de situações inesperadas, no universo, as estrelas também podem encontrar companheiras de forma surpreendente. Uma vez que um sistema binário é estabelecido, começa a viver sua própria história. As estrelas em um sistema binário podem orbitar-se mutuamente, criando um espetáculo celestial. Mas, você sabia que a distância entre elas pode variar enormemente? Alguns sistemas binários estão tão próximos que podem se influenciar mutuamente em sua evolução, enquanto outros podem estar separados por anos-luz, mantendo uma relação mais distante. A vida dessas duplas estelares não é apenas uma jornada romântica. Está cheia de altos e baixos. Quando uma estrela em um sistema binário se torna uma gigante vermelha, pode começar a transferir massa para sua companheira. Esse processo, conhecido como transferência de massa, pode ser fundamental para entender a evolução de ambas as estrelas. Mas que impacto essa transferência tem em seu ciclo de vida? Pode levar a explosões de supernova, onde uma estrela se extingue de maneira espetacular, deixando a outra sozinha no cosmos. O estudo da formação de sistemas binários é essencial não apenas para entender a vida das estrelas, mas também para decifrar os segredos do universo. Essas duplas estelares ajudam os astrônomos a medir distâncias e a calcular massas. Através de suas interações, os cientistas podem deduzir muito sobre o ambiente em que se encontram e a história que viveram. Uma pergunta intrigante é: as estrelas binárias podem influenciar a formação de planetas? A resposta é sim. As estrelas que formam um sistema binário podem impactar a dinâmica de qualquer disco de gás e poeira circundante, afetando a formação de planetas. Em alguns casos, os planetas podem se formar em torno de uma única estrela ou até mesmo orbitando ambas, criando um sistema planetário único. A vida de um sistema binário não termina quando uma das estrelas se esgota. Muitas vezes, a interação entre as estrelas pode levar a fenômenos espetaculares, como a criação de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Esses eventos nos contam histórias sobre o destino das estrelas e seu legado no universo. Desde o momento em que se formam em nebulosas até sua evolução e os efeitos que têm em seu entorno, as estrelas binárias nos oferecem uma janela incrível para entender a dinâmica do cosmos. Assim como em nossas vidas, onde os relacionamentos podem ter um impacto duradouro, as estrelas binárias também moldam o universo de maneiras surpreendentes e maravilhosas. A formação de sistemas binários é apenas o começo de uma jornada incrível através do tempo e do espaço. Cada interação, cada mudança, nos ajuda a tecer uma narrativa mais rica sobre o universo. Essas duplas cósmicas, assim como nós, têm histórias para contar, e cada descoberta em seu estudo nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios do cosmos. A fascinante dança das estrelas binárias é um lembrete de que, no vasto universo, nunca estamos realmente sozinhos. As estrelas, assim como os seres humanos, têm sua própria história, e no caso das estrelas binárias, sua vida é uma fascinante jornada compartilhada. Mas, o que acontece quando duas estrelas decidem se unir nessa dança cósmica? Em um sistema binário, essas estrelas não apenas coexistem, mas interagem de maneiras surpreendentes e complexas. Muitas vezes, sua evolução é um relato de cooperação, competição e, em algumas ocasiões, de explosões dramáticas. A vida de uma estrela binária começa com duas estrelas que nascem da mesma nuvem de gás e poeira no espaço. Imagine um berço cósmico onde duas estrelas são gêmeas, cada uma com suas próprias características, mas unidas pela gravidade. À medida que crescem, sua relação se torna mais intrincada. Elas se atraem mutuamente, orbitando uma ao redor da outra, como dois dançarinos em um palco estelar, seguindo um ritmo que apenas elas conhecem. Quando observamos como evoluem, notamos que as estrelas binárias podem ter destinos muito diferentes dos das estrelas solitárias. Em um sistema binário, a troca de matéria entre as estrelas é comum. Essa transferência de material é como uma troca de presentes entre amigos. Mas, o que acontece quando uma estrela é maior que a outra? A estrela mais massiva pode roubar parte da matéria de sua companheira,
algo que no mundo humano poderíamos comparar a um irmão mais velho que sempre fica com os melhores brinquedos. Esse fenômeno, conhecido como transferência de massa, pode levar a mudanças dramáticas na vida de ambas as estrelas. À medida que uma estrela perde massa, pode se transformar em uma gigante vermelha, enquanto a outra pode experimentar um aumento em seu brilho e temperatura. Isso provoca um ciclo de vida que é completamente diferente do de uma estrela que vive na solidão. Aqui, a cooperação e a competição se entrelaçam, criando um relato estelar único. À medida que avança a vida de uma estrela binária, a evolução pode se tornar ainda mais intensa. Quando as estrelas se aproximam, podem chegar a se fundir, criando uma superestrela. Imagine duas gotas de água que se juntam para formar uma só, mas neste caso, o resultado pode ser algo ainda mais espetacular. Essa fusão pode levar à criação de fenômenos como as explosões de supernova, onde a energia liberada é suficiente para brilhar mais do que uma galáxia inteira durante um breve instante. Mas nem todas as estrelas binárias terminam em explosões. Algumas, após viver longas e complexas histórias, podem acabar como anãs brancas. Este é um destino onde as estrelas se tornam corpos densos e frios, deixando para trás uma marca de sua existência. Nesse sentido, as estrelas binárias nos ensinam que a vida pode tomar muitos caminhos e que cada decisão que tomam tem um impacto significativo em seu futuro. Além disso, as estrelas binárias permitem que os astrônomos entendam melhor como funcionam as estrelas e como se formam. Ao estudá-las, podem aprender sobre a massa, a composição e a temperatura das estrelas, algo que seria mais difícil de discernir se estivessem sozinhas. Assim, cada estrela binária se torna um laboratório cósmico, onde podem ser realizados experimentos e observações que de outra forma seriam impossíveis. A comparação entre estrelas binárias e estrelas solitárias é fascinante. Enquanto uma estrela solitária vive sua vida em uma jornada individual, as binárias compartilham um destino. A interação constante entre elas lhes dá uma vantagem única para aprender sobre as forças que moldam o universo. Esse enfoque colaborativo é um lembrete de que muitas vezes a união faz a força, mesmo no vasto e solitário cosmos. Considerando tudo isso, é necessário perguntar como as estrelas binárias influenciam a formação de sistemas planetários. Em um ambiente binário, os planetas têm que dançar ao ritmo de duas estrelas, o que pode complicar sua formação e estabilidade. Como esses sistemas planetários podem sobreviver em meio às forças gravitacionais de duas estrelas? A resposta é que, embora possa ser um desafio, a vida sempre encontra um caminho, e alguns planetas podem prosperar apesar da complexidade. Ao observar o ciclo de vida das estrelas binárias, é impossível não se maravilhar com a diversidade de destinos que podem ter. Desde explosões espetaculares até o estabelecimento de sistemas planetários, cada binário tem sua própria história para contar. Ao final de sua vida, essas estrelas deixam uma marca no cosmos, seja na forma de material que alimenta novas estrelas ou como remanescentes que se tornam objetos celestes fascinantes. A história das estrelas binárias é um testemunho de que o universo está cheio de surpresas e maravilhas. Cada interação, cada fusão e cada explosão contribui para a rica tapeçaria do cosmos. Assim, à medida que exploramos a vida dessas estrelas, não apenas aprendemos sobre elas, mas também sobre nós mesmos e nosso lugar no vasto universo que habitamos. A jornada das estrelas binárias nos lembra que, embora possam ser entidades solitárias no espaço, sua vida e evolução estão profundamente entrelaçadas, e isso é algo que vale a pena celebrar, pois nos ensina sobre a complexidade da vida, a importância da colaboração e o impacto duradouro que cada estrela pode ter no universo. No vasto universo que nos rodeia, existem múltiplas formas de agrupar as estrelas, mas hoje nos concentraremos em uma das mais fascinantes, as estrelas binárias. Você sabia que nem todas as estrelas brilham sozinhas no céu? Há sistemas estelares formados por duas estrelas que orbitam mutuamente. Esse fenômeno não é apenas curioso, mas também abre a porta para um mundo de interações e dinâmicas que desafiam nossa compreensão do cosmos. As estrelas binárias podem ser classificadas em dois grandes grupos, as próximas e as distantes. Mas qual é a diferença entre elas? Imagine que você está em um baile. As estrelas próximas são como dois dançarinos que se movem em um espaço reduzido, muito perto um do outro, enquanto as distantes são aqueles que, embora também dancem, o fazem em uma pista muito mais ampla, mantendo uma distância considerável. Essa proximidade ou distância afeta como interagem e evoluem com o tempo.
No caso das binárias próximas, a influência gravitacional é muito mais forte. Esses sistemas podem estar tão próximos que, em algumas ocasiões, uma estrela pode roubar material da outra. Esse fenômeno é conhecido como transferência de massa e pode provocar mudanças drásticas na vida de ambas as estrelas. Você consegue imaginar ter alguém tão perto que te influenciasse tanto? Assim é a relação entre essas estrelas, um jogo constante de atração e repulsão. Por outro lado, as estrelas binárias distantes, embora não se vejam tão afetadas mutuamente, continuam sendo parte de um sistema fascinante. Essas estrelas podem ser como bons amigos que se veem de vez em quando, compartilham histórias e experiências, mas não estão tão envolvidas na vida uma da outra. No entanto, sua existência no mesmo sistema tem um impacto em sua evolução. Com o tempo, a gravidade de uma delas pode afetar o movimento da outra, mesmo a distâncias consideráveis. A estabilidade de um sistema binário, seja próximo ou distante, depende de vários fatores, como a massa de cada estrela e sua velocidade orbital. Em termos simples, se uma estrela é significativamente mais massiva que a outra, sua gravidade dominará o sistema. Isso pode levar a situações intrigantes, como uma estrela menor girando rapidamente ao redor de uma maior, criando um espetáculo celestial fascinante. Você já se perguntou como essas interações afetam a vida das estrelas? No caso das binárias próximas, a transferência de massa pode dar origem a fenômenos impressionantes. Por exemplo, se uma estrela se torna uma gigante vermelha e começa a perder material, este pode ser atraído por sua companheira, transformando sua composição e até seu ciclo de vida. Em alguns casos, isso pode levar a explosões de supernova, um espetáculo que ilumina o céu e marca o fim de uma era estelar. Ao observar as estrelas binárias, os astrônomos podem aprender muito sobre a história do universo. A forma como se movem e se afetam mutuamente pode revelar informações sobre sua massa, idade e composição. É como se cada par de estrelas estivesse contando uma história, e os cientistas são os narradores que tentam desvendar o mistério por trás de cada par. As estrelas binárias também têm um papel crucial na formação de sistemas planetários. Você consegue imaginar viver em um planeta que orbita ao redor de duas estrelas? Esse fenômeno pode dar origem a condições incomuns para a vida. A gravidade de ambos os astros pode influenciar a formação de planetas e seu clima, criando um ambiente único e potencialmente habitável. Além disso, os sistemas binários podem servir como laboratórios naturais para estudar a física em condições extremas. Por exemplo, em sistemas que incluem estrelas de nêutrons ou buracos negros, as forças gravitacionais são tão intensas que desafiam nossas leis físicas atuais. Isso nos permite explorar os limites de nossa compreensão do universo. À medida que aprofundamos o estudo das estrelas binárias, nos deparamos com a pergunta: podem essas estrelas nos indicar algo sobre a energia escura? A resposta é sim. Os astrônomos utilizam sistemas binários para ajudar a medir distâncias no universo, o que, por sua vez, pode contribuir para a nossa compreensão da expansão cósmica e da enigmática energia escura que parece estar acelerando essa expansão. Para concluir, as estrelas binárias não são apenas uma curiosidade astronômica, são peças-chave no quebra-cabeça do cosmos. Desde sua formação até sua evolução, cada interação entre elas nos oferece uma nova perspectiva sobre como funciona o universo. Então, da próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se de que por trás do brilho dessas estrelas podem estar ocorrendo histórias de amor, luta e transformação que estão em andamento há milhões de anos. A dança das estrelas binárias é um espetáculo que continua fascinando tanto cientistas quanto observadores do céu. As estrelas em um sistema binário não são simplesmente dois corpos celestes flutuando no espaço. Imagine que você está em um parque, observando dois amigos que jogam bola. Um lança a bola e o outro corre para pegá-la, girando e correndo em círculos. Essa interação é semelhante ao que ocorre entre as estrelas binárias, onde a gravidade desempenha um papel crucial, agindo como o laço que une essas duas estrelas em um movimento constante e fascinante. O que aconteceria se uma dessas estrelas se aproximasse demais de sua companheira? A gravidade, que é a força que mantém os planetas em órbita ao redor do Sol, também atua sobre as estrelas binárias. Nesse cenário, poderíamos ver como uma estrela pode começar a roubar matéria da outra, criando uma dança cósmica cheia de energia e, às vezes, explosões. A relação entre essas estrelas é, em muitos sentidos, semelhante a um casal que precisa encontrar um equilíbrio. Se um deles puxa demais, o outro pode ser afetado de maneira drástica.
A gravidade não apenas afeta a forma como se movem entre si, mas também determina sua estabilidade. Imagine um balanço em um parque. Se uma criança balança demais, pode cair. No espaço, se a gravidade não mantiver unidas as estrelas, elas podem se separar, o que alteraria o equilíbrio do sistema binário. Assim, a força gravitacional não é apenas um vínculo, mas também um regulador que assegura que ambas as estrelas permaneçam em sua dança cósmica. À medida que as estrelas binárias orbitam uma ao redor da outra, suas forças gravitacionais criam marés de gás e poeira que podem ser arrastadas para uma das estrelas. Esse fenômeno se assemelha a como a Lua provoca as marés em nossos oceanos na Terra, mas aqui, em vez de água. Estamos falando de gás, que pode se acumular e aquecer à medida que se aproxima da estrela. Esse processo pode dar origem à formação de um disco de acreção, uma espécie de anel brilhante que rodeia a estrela mais massiva. Em um sistema binário, a massa de cada estrela não é igual. Isso pode levar a situações surpreendentes. Se uma estrela é significativamente maior que a outra, a menor pode ser arrastada em um ciclo de crescimento, enquanto a estrela maior se torna um verdadeiro governante de sua companheira. Esse jogo de forças e massas pode resultar em uma variedade de fenômenos, desde a criação de estrelas mais brilhantes até explosões de supernova. A gravidade também influencia a velocidade com que as estrelas orbitam entre si. Você já percebeu que alguns objetos giram mais rápido que outros? No espaço, isso acontece com as estrelas binárias. Quanto mais próxima uma estrela está de sua companheira, mais rápido gira. É como se dois dançarinos em uma pista ajustassem seu ritmo de acordo com a proximidade. Um pequeno ajuste pode mudar o ritmo de toda a dança. Mas o que acontece quando uma das estrelas chega ao final de sua vida? Nesse momento, a gravidade pode jogar uma de suas cartas mais surpreendentes. Se a estrela moribunda se torna uma supernova, sua explosão pode afetar sua companheira de maneiras inesperadas. Essa explosão não apenas transforma o ambiente, mas também pode levar à criação de novos sistemas estelares, semeando a semente de novas estrelas no processo. As estrelas binárias também desempenham um papel fundamental na formação de buracos negros. Se uma das estrelas se torna um buraco negro, a outra pode ficar presa em um jogo mortal, girando ao redor de um objeto que perdeu sua forma habitual. Esse cenário é um lembrete de como a gravidade pode transformar o que conhecemos em algo completamente diferente, desafiando nossa compreensão do universo. As interações gravitacionais entre estrelas binárias não apenas afetam suas vidas individuais, mas também influenciam a estrutura das galáxias. Imagine uma colmeia cheia de abelhas, onde cada abelha precisa trabalhar em harmonia. Em uma galáxia, as estrelas binárias podem ajudar a manter essa harmonia, formando padrões na distribuição de estrelas e outros corpos celestes. A estabilidade de um sistema binário é fundamental para a sua sobrevivência. Se um sistema é muito denso, pode colapsar sob sua própria gravidade, enquanto um sistema mais disperso pode sobreviver durante bilhões de anos. É um delicado ato de equilíbrio, onde a gravidade é o maestro que orquestra a vida dessas estrelas. No vasto cosmos, as estrelas binárias são verdadeiros laboratórios naturais que nos permitem estudar a gravidade em ação. Através de seu comportamento, os astrônomos podem aprender sobre como se formam, evoluem e, finalmente, morrem as estrelas. Cada interação, cada órbita, cada explosão nos oferece uma janela para a compreensão do universo. A gravidade, então, se torna um fio condutor que tece a narrativa das estrelas binárias. Sem ela, esses sistemas não existiriam. Sua influência se estende além da órbita de cada estrela, afetando a matéria escura, a energia escura e a expansão do universo. Em resumo, a gravidade não apenas une as estrelas binárias. É o tecido que sustenta o cosmos. À medida que continuamos explorando esse universo, o estudo das estrelas binárias e sua relação com a gravidade nos oferece uma rica fonte de conhecimento. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de compreender nossa própria existência neste vasto e misterioso universo. E assim, a jornada das estrelas binárias, guiadas pela gravidade, continua, revelando segredos antigos e desafiando nossas percepções sobre o cosmos. As estrelas binárias são muito mais do que um par de luzes no céu. De fato, representam um fenômeno fundamental na astronomia que nos ajuda a entender o universo em sua totalidade. Mas por que são tão importantes? Essas duplas de estrelas nos oferecem pistas sobre a formação e evolução das galáxias,
assim como sobre a própria natureza do cosmos. Ao observá-las, os astrônomos podem medir distâncias e calcular massas, o que é essencial para desvendar os mistérios do universo. Uma das perguntas mais intrigantes sobre as estrelas binárias é: como nos ajudam a medir o universo? Imagine que você está em um vasto campo e só tem 2 faróis. Se você conhece a distância entre os faróis e a luminosidade de cada um, pode calcular a distância de outros pontos no campo. Da mesma forma, as estrelas binárias atuam como faróis cósmicos que nos guiam através das vastas extensões do espaço. Ao observar como se movem e brilham, os astrônomos podem determinar não apenas sua localização, mas também sua massa e composição. Outro aspecto fascinante é como as estrelas binárias podem influenciar a evolução das galáxias. Você já pensou em como um casal pode moldar seu ambiente? No caso dessas estrelas, sua interação gravitacional pode alterar a formação de novas estrelas e até afetar a matéria escura que as rodeia. Assim, cada sistema binário se torna um pequeno laboratório natural que revela segredos sobre a estrutura do universo. As estrelas binárias também são cruciais para entender a energia escura. Mas, o que é isso de energia escura? Imagine que o universo é como uma bolha que está se inflando constantemente. A energia escura é o gás que empurra essa bolha a se expandir cada vez mais rápido. Graças às estrelas binárias, os cientistas podem observar como o universo se comporta e, a partir de suas interações gravitacionais, obter pistas sobre essa misteriosa forma de energia que representa uma grande parte do nosso cosmos. A evolução das estrelas binárias é outro tema que desperta grande curiosidade. Quando 2 estrelas se encontram em um mesmo sistema, suas vidas se entrelaçam de formas surpreendentes. À medida que envelhecem, podem experimentar fenômenos como a fusão, onde uma estrela pode absorver a outra, liberando enormes quantidades de energia. Isso não apenas muda o destino das estrelas envolvidas, mas também tem um impacto significativo em seu entorno. Assim, cada sistema binário conta uma história única de vida e morte no universo. Nesse sentido, os sistemas binários também nos fornecem uma janela para eventos cataclísmicos como as supernovas. Você sabia que algumas das explosões mais brilhantes do universo se originam em estrelas binárias? Quando uma das estrelas se torna uma gigante vermelha, pode transferir matéria para sua companheira, provocando uma explosão titânica. Esse fenômeno não apenas ilumina o espaço, mas também é essencial para a criação de elementos pesados que compõem a matéria do nosso próprio planeta. A influência das estrelas binárias não se limita apenas ao seu entorno imediato. No contexto da formação de planetas, essas estrelas podem afetar a dinâmica dos discos protoplanetários que cercam as estrelas jovens. Imagine um carrossel, onde as estrelas giram e, ao fazê-lo, influenciam a trajetória dos planetas em formação. Isso levanta perguntas intrigantes sobre quantos sistemas planetários poderiam existir em torno de estrelas binárias e como poderiam ser diferentes dos que orbitam estrelas individuais. Ao investigar esse fenômeno, os astrônomos também descobriram que as estrelas binárias podem abrigar objetos extremamente compactos, como buracos negros e estrelas de nêutrons. Esses sistemas oferecem um campo de estudo excepcional para entender a física em condições extremas. Por exemplo, o que acontece quando uma estrela de nêutrons se encontra com outra? O resultado pode ser um espetáculo impressionante que desafia nossa compreensão das leis da física. As estrelas binárias também são como um espelho que reflete a história da Via Láctea. Cada uma delas conta uma história de evolução e mudança ao longo de milhões de anos. Os astrônomos identificaram sistemas binários em nossa galáxia que são cruciais para compreender como as estrelas se formaram e como se distribuem no espaço. Esse conhecimento é fundamental para pintar um quadro mais completo de nossa própria existência no universo. É fascinante como a tecnologia atual permitiu que os cientistas observassem e analisassem essas estrelas com uma precisão sem precedentes. Telescópios avançados e técnicas de espectroscopia nos permitem ver além do que nossos olhos podem captar. Mas, e quanto ao futuro? À medida que a tecnologia continuar avançando, é provável que descubramos ainda mais sobre as estrelas binárias e seu papel na cosmologia. Finalmente, como podemos desmistificar algumas crenças errôneas sobre as estrelas binárias? Muitas pessoas pensam que são fenômenos raros, mas na verdade, estima-se que mais da metade das estrelas em nossa galáxia sejam binárias. Isso nos leva a refletir sobre quão interconectado está o universo e como cada estrela, seja solitária ou impar, desempenha um papel no vasto tecido do cosmos.
Em conclusão, as estrelas binárias são muito mais do que um simples par de luzes brilhando na escuridão. São atores-chave na trama do universo que nos ajudam a desvendar seus segredos e a compreender nossa própria história. Através de seu estudo, não apenas aprendemos sobre sua evolução e formação, mas também nos aprofundamos nos mistérios da energia escura, da formação de galáxias e da dinâmica de sistemas planetários. Assim, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que essas estrelas binárias são portadoras de conhecimentos que nos conectam com o vasto cosmos que nos rodeia. Quando olhamos para o céu, vemos milhares de estrelas que cintilam, mas algumas delas fazem parte de um enigma muito mais profundo, as estrelas binárias. Mas o que são exatamente as estrelas binárias e por que são tão importantes na astronomia? Muitas vezes, pensamos que as estrelas são entidades solitárias, mas, na verdade, muitas delas têm companheiras. Neste fascinante mundo das estrelas binárias, dois astros dançam em uma dança gravitacional. E os cientistas desenvolveram formas engenhosas para medir suas massas. A medição de massas em estrelas binárias assemelha-se a um jogo de equilíbrio. Imagine uma balança em um parque. Se você conhece o peso de um lado, pode calcular o peso do outro. No caso das estrelas binárias, quando duas estrelas orbitam uma em torno da outra, a lei da gravitação de Newton se torna nossa ferramenta para desvendar seus segredos. Ao observar o movimento de uma estrela, podemos deduzir a massa da outra. Mas, como isso é feito na prática? Os astrônomos utilizam dois enfoques principais: a observação da velocidade radial e a curva de luz. A velocidade radial refere-se a como uma estrela se desloca à medida que se aproxima e se afasta de nós. Quando uma estrela se move em nossa direção, sua luz se desloca para o azul. Quando se afasta, se desloca para o vermelho. Ao medir essas mudanças no espectro de luz, os cientistas podem calcular a velocidade da estrela e, com isso, sua massa. Agora, e a curva de luz? Imagine que você está assistindo a uma corrida de carros. À medida que os carros se ultrapassam e se escondem uns aos outros, você pode notar as mudanças na intensidade das luzes. Em um sistema binário, quando uma estrela passa na frente da outra, a luz que observamos varia. Ao medir essas mudanças na luminosidade, os astrônomos podem inferir a massa de ambas as estrelas e determinar seu tamanho e distância. Uma pergunta intrigante que surge é: por que é tão crucial conhecer as massas dessas estrelas? As massas são fundamentais na astrofísica, pois influenciam a evolução das estrelas ao longo de sua vida. Por exemplo, as estrelas mais massivas têm ciclos de vida mais curtos e mais dramáticos do que suas irmãs mais leves. Entender as massas nos ajuda a construir um mapa do universo e a compreender como se formam e evoluem as estrelas. Além disso, as estrelas binárias são fundamentais para a calibração da escala de distâncias no cosmos. Ao conhecer a massa e o brilho de uma estrela binária, os astrônomos podem estabelecer distâncias mais precisas a outros objetos celestes. Este é um aspecto essencial para compreender a estrutura do universo e sua expansão. No caso das estrelas de nêutrons e dos buracos negros, a medição de massas se torna ainda mais fascinante. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, pode colapsar em uma estrela de nêutrons ou, se for suficientemente massiva, em um buraco negro. Nestes sistemas binários, as interações gravitacionais são intensas, e a medição da massa não apenas revela a natureza dessas estrelas, mas também nos ajuda a entender fenômenos extremos, como a emissão de ondas gravitacionais. As estrelas variáveis também desempenham um papel importante na medição de massas. Algumas estrelas binárias apresentam variações em sua luminosidade devido a eclipses, enquanto outras experimentam pulsações. Essas variações podem fornecer pistas sobre a massa e a estrutura das estrelas, tornando-se uma ferramenta valiosa para os astrônomos. No entanto, nem tudo é simples. As estrelas binárias podem ser complexas e suas interações nem sempre são previsíveis. A influência da gravidade pode dar origem a dinâmicas inesperadas, o que pode complicar nossas medições. Mas apesar desses desafios, cada nova descoberta sobre as estrelas binárias nos aproxima um passo mais de compreender o vasto universo que nos rodeia. Em resumo, a medição de massas em estrelas binárias não é apenas um exercício acadêmico. É uma jornada através do cosmos que nos ajuda a entender como tudo funciona. Desde o movimento das estrelas até a formação de galáxias, cada descoberta traz uma nova peça ao quebra-cabeça. As estrelas binárias são testemunhas silenciosas da história do universo,
e ao estudar suas massas, podemos contar suas histórias. Com cada novo avanço, portas se abrem para novas perguntas e mistérios, tornando a pesquisa neste campo uma intrigante jornada sem fim. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há mais nessas luzes cintilantes do que parece, e que cada estrela tem sua própria história para contar. As estrelas binárias são fascinantes, não apenas pela sua beleza, mas também pelas histórias que contam sobre a vida no cosmos. Como é que essas estrelas podem variar seu brilho de maneira tão dramática? O que acontece quando duas estrelas estão tão perto uma da outra que parecem dançar no céu? As estrelas binárias, em sua essência, são duas estrelas que orbitam ao redor de um centro comum, como dois dançarinos que giram em um valsa celestial. Essa dança pode ser espetacular e, às vezes, surpreendente. No vasto universo, algumas estrelas não são solitárias. Em vez disso, estão acompanhadas por uma companheira, uma estrela que compartilha sua jornada através do espaço. Quando essas estrelas estão alinhadas de tal maneira que uma passa na frente da outra a partir de nossa perspectiva na Terra, podem se eclipsar. Esse fenômeno não é apenas visualmente impressionante, mas também nos permite aprender sobre a natureza dessas estrelas. Ao observar as mudanças em sua luz, os astrônomos podem desvendar segredos sobre seu tamanho, composição e distância. As estrelas variáveis são como atrizes que mudam de papel, surpreendendo aqueles que as observam. Algumas delas são estrelas binárias, o que adiciona uma camada adicional de intriga. Um exemplo clássico é o sistema de estrelas binárias eclipsantes, onde o brilho da estrela se escurece temporariamente toda vez que sua companheira passa na frente dela. Imagine que você está em um teatro e uma das atrizes se coloca atrás de um pano. De repente, a luz diminui. Isso é o que acontece no céu quando vemos um eclipse de uma estrela binária. Essa interação não apenas nos mostra a beleza do cosmos, mas também se torna uma ferramenta poderosa para estudar a natureza dessas estrelas. Um dos aspectos mais interessantes das estrelas binárias é como podem influenciar seu entorno. Quando uma estrela se torna uma gigante vermelha e começa a se expandir, pode alcançar sua companheira. Esse encontro pode ser violento e dramático, provocando uma série de eventos que podem levar à criação de fenômenos astronômicos, como explosões de supernovas. Mas o que isso significa para nós? Ao estudar esses sistemas, os cientistas podem entender melhor não apenas a vida das estrelas, mas também como essas interações afetam outros corpos celestes em sua vizinhança. A relação entre as estrelas binárias pode ser comparada à de dois amigos que compartilham tudo. Muitas vezes, uma estrela, por ser mais massiva, pode roubar material de sua companheira. Esse processo é chamado de transferência de massa e pode alterar drasticamente a evolução de ambas as estrelas. Assim como um amigo que sempre pega o último pedaço de pizza, uma estrela maior pode afetar o futuro de sua companheira, levando-a a um caminho inesperado. Essas interações têm levado à formação de alguns dos objetos mais exóticos do universo. Através das observações de estrelas binárias, os astrônomos fizeram descobertas surpreendentes sobre a quantidade de massa que cada estrela tem no sistema. Isso é crucial, porque entender a massa de uma estrela é fundamental para conhecer seu ciclo de vida. Assim como saber o peso de uma pessoa pode ajudar a determinar sua saúde, a massa de uma estrela nos diz muito sobre como viverá e morrerá. As estrelas binárias nos oferecem uma oportunidade única de medir essas massas com uma precisão que não poderíamos alcançar com estrelas solitárias. Além disso, as estrelas binárias também desempenham um papel importante no estudo das estrelas variáveis. Algumas dessas variações podem ser causadas pela interação entre as duas estrelas. Por exemplo, quando uma estrela se escurece, pode não ser apenas porque está esgotando seu combustível, mas porque sua companheira está desempenhando um papel no cenário. Essa relação dinâmica se torna um espetáculo impressionante que nos ensina sobre a complexidade da vida estelar. É curioso pensar em como as estrelas binárias podem atuar como laboratórios cósmicos. Ao observar seus padrões de brilho, os cientistas podem identificar diferentes tipos de estrelas e compreender seu comportamento. Como se comportam as estrelas quando estão em um sistema binário? As respostas podem ser surpreendentes e reveladoras, permitindo que os astrônomos ampliem sua compreensão do universo. Não devemos esquecer que o estudo das estrelas binárias também tem implicações além da astronomia. Através da observação dessas interações, os cientistas podem obter pistas sobre a energia escura e a expansão do universo. Como essas estrelas aparentemente simples podem nos ajudar a desvendar os mistérios do cosmos?
A resposta reside em sua influência na estrutura e evolução do próprio universo. No céu noturno, os sistemas binários são testemunhas silenciosas da história do universo. Cada interação, cada explosão de luz, conta uma história que se desenvolveu ao longo de milhões de anos. Ao explorar esses fenômenos, não estamos apenas olhando para estrelas, estamos olhando para trás no tempo, para as condições que moldaram nosso universo. Assim, a relação entre as estrelas binárias e as estrelas variáveis é um belo lembrete de que no cosmos, a dança da luz e da escuridão nunca para. Cada vez que olhamos para o céu, lembremos que por trás de cada brilho há uma história esperando para ser contada. Uma história que reflete a complexidade e a maravilha do universo em que vivemos. As estrelas binárias nos convidam a ser curiosos, a fazer perguntas e a continuar explorando o vasto e impressionante cosmos que nos rodeia. As supernovas são um dos eventos mais impressionantes do universo, e quando ocorrem em sistemas binários, o espetáculo é ainda mais fascinante. Mas, o que é exatamente uma supernova, e por que é tão especial quando acontece em uma estrela binária? Em essência, uma supernova é a explosão de uma estrela massiva no final de seu ciclo de vida. No entanto, no contexto das estrelas binárias, o processo pode ser muito mais complexo e surpreendente. As estrelas binárias, como sabemos, são pares de estrelas que orbitam entre si. Em alguns casos, essas estrelas têm massas diferentes, o que significa que sua evolução não se desenvolve no mesmo ritmo. Imagine um cenário em que uma das estrelas é mais massiva que a outra. À medida que essa estrela massiva esgota seu combustível nuclear, começa a se expandir e pode se tornar uma gigante vermelha. Mas aqui é onde a dinâmica de ser um sistema binário se torna intrigante. A estrela mais massiva pode começar a transferir parte de sua massa para a estrela companheira, um fenômeno conhecido como transferência de massa. O que acontece quando uma estrela massiva se torna uma supernova? Se ela acumulou massa suficiente de sua companheira, o resultado pode ser uma explosão catastrófica que não apenas destrói a estrela massiva, mas também pode afetar consideravelmente a estrela que a acompanha. De fato, essa explosão pode lançar ao espaço uma quantidade imensa de material, enriquecendo o meio interestelar com elementos pesados e criando novas oportunidades para a formação de estrelas e planetas. A pergunta que surge é: como se determina se uma estrela binária explode como supernova? Em geral, existem dois tipos de supernovas que podem estar relacionadas a sistemas binários. A primeira é a supernova do tipo 1, que ocorre em um sistema binário composto por uma anã branca e uma estrela companheira. À medida que a anã branca acumula matéria de sua companheira, atinge um limite crítico, conhecido como o limite de Chandrasekhar, e explode em um brilho intenso. Por outro lado, as supernovas do tipo 2 ocorrem em sistemas onde uma estrela massiva se torna supernova ao esgotar seu combustível. Nesse caso, a estrela massiva pode estar em um sistema binário, o que torna sua explosão ainda mais impactante. Às vezes, a interação entre as duas estrelas pode fazer com que a explosão seja assimétrica, lançando material em direções específicas e gerando ondas de choque que podem influenciar o ambiente galáctico. Agora, quais são as consequências de uma supernova em um sistema binário? Uma vez que a estrela massiva explode, a outra estrela pode ficar gravemente afetada. Se a explosão for próxima o suficiente, a companheira pode sofrer um intenso bombardeio de radiação e, em alguns casos, até ser despojada de sua atmosfera. Mas nem tudo está perdido. Às vezes, a estrela companheira pode sobreviver e continuar seu ciclo de vida. Embora seu ambiente tenha mudado drasticamente, é fascinante pensar em como essas explosões de supernovas podem ser faróis de luz no vasto universo. Não são apenas eventos que marcam o fim de uma estrela, mas também são cruciais para a criação de novos elementos. Os elementos pesados gerados durante uma supernova são os mesmos que se encontram em nossos corpos e em tudo que nos rodeia. Assim, em certo sentido, cada vez que olhamos para o céu estrelado, estamos vendo o legado dessas explosões cósmicas. A pesquisa sobre estrelas binárias e sua relação com as supernovas continua sendo um campo ativo de estudo. Os astrônomos utilizam telescópios e ferramentas avançadas para observar esses sistemas, tentando desvendar os mistérios que cercam essas explosões. Cada nova supernova detectada oferece pistas sobre a natureza das estrelas e sua evolução, ajudando-nos a compreender melhor o ciclo de vida estelar. Então, qual é o impacto das supernovas na formação do universo?
Além de enriquecer o meio interestelar com matéria, essas explosões também podem desencadear a formação de novas estrelas. A onda de choque produzida por uma supernova pode comprimir nuvens de gás e poeira, o que, por sua vez, pode dar origem a novas gerações de estrelas e planetas. Assim, o ciclo da vida estelar continua. Impulsionado pelo poder da destruição. As supernovas em sistemas binários nos ensinam muito sobre a dinâmica do universo. Elas mostram como as interações entre estrelas podem levar a eventos espetaculares e como a vida e a morte das estrelas estão intimamente entrelaçadas. Cada supernova é uma história de transformação, onde a morte de uma estrela dá lugar à criação de novas formas de vida no cosmos. Em resumo, as supernovas em sistemas binários são um fenômeno surpreendente que revela a complexidade e a beleza do universo. Através dessas explosões, não apenas podemos observar a morte de estrelas, mas também o nascimento de novos mundos. Com cada supernova que estudamos, nos aproximamos um pouco mais de compreender nosso lugar neste vasto e misterioso cosmos. Você já parou para pensar em como duas estrelas podem dançar no vasto palco do universo? As estrelas binárias são o resultado de um belo e complexo balé cósmico, onde dois astros se orbitam mutuamente, como se fossem dois dançarinos em perfeita sincronia. Mas o que acontece quando esses dois corpos celestes se encontram em um ambiente onde também estão nascendo planetas? Nesta sessão, exploraremos o fascinante mundo da formação de planetas em sistemas binários. Para começar, é importante entender que uma estrela binária não é simplesmente um par de estrelas que flutuam juntas no espaço. Na verdade, a presença de uma segunda estrela pode influenciar de maneira significativa a formação de um sistema planetário. Imagine que você está em um parque cheio de crianças brincando. Se você observar duas crianças que se movem juntas, notará que seus movimentos são afetados pela posição e pelos movimentos uma da outra. Da mesma forma, em uma estrela binária, a gravidade de cada estrela afeta a outra, o que, por sua vez, impacta o ambiente que as rodeia. Quando uma estrela se forma, cria-se um disco de gás e poeira ao seu redor. Este disco é o lugar onde os planetas podem nascer. No entanto, em um sistema binário, a situação se complica. A presença da segunda estrela pode alterar a forma como o material no disco se agrupa e se acumula. Você consegue imaginar tentar construir um castelo de areia enquanto alguém mais está fazendo ondas na água? O resultado pode ser caótico, e isso é exatamente o que acontece em um disco de formação planetária ao redor de estrelas binárias. Um aspecto intrigante é como a distância entre as duas estrelas influencia a formação de planetas. Em alguns casos, se as estrelas estão suficientemente separadas, o disco de cada uma pode ser estável e permitir que se formem planetas ao redor de cada estrela de maneira independente. Mas se as estrelas estão muito próximas, sua gravidade mútua pode desestabilizar o disco de formação, dificultando a criação de planetas. Imagine uma corrida de carros. Se os carros estão muito próximos uns dos outros, é provável que colidam. O mesmo acontece com os discos de gás e poeira em sistemas binários. A dinâmica desses sistemas também pode levar à formação de planetas em órbitas incomuns. Por exemplo, os planetas podem se encontrar em órbitas elípticas ou até mesmo em trajetórias que os levam a cruzar entre as duas estrelas. Isso cria um cenário fascinante onde um planeta pode experimentar diferentes condições de luz e temperatura à medida que se move entre as duas estrelas. Visualize um planeta que, em um momento, está sob a luz quente de uma estrela, e em outro se encontra na penumbra da outra. Essa variabilidade poderia ter um impacto profundo na evolução da atmosfera e nas condições de vida nesses planetas. Além disso, os sistemas binários podem ser um laboratório natural para a formação de planetas com características singulares. Em alguns casos, a interação gravitacional entre as estrelas e os planetas pode dar origem a fenômenos estranhos, como planetas que têm órbitas muito excêntricas ou que estão em ressonância orbital. Você consegue imaginar um planeta que, em vez de se mover de maneira regular, realiza uma dança caótica ao redor de suas estrelas? Isso poderia resultar em condições muito diferentes das que conhecemos em nosso próprio sistema solar. A influência das estrelas binárias na formação de planetas também pode ser crucial para a busca de vida extraterrestre. A pergunta é: esses sistemas poderiam abrigar mundos habitáveis? Alguns cientistas acreditam que, dependendo da distância e da massa das estrelas em um sistema binário, poderiam existir zonas habitáveis onde a vida poderia prosperar.
No entanto, também é preciso considerar que a instabilidade provocada pela gravidade da segunda estrela poderia tornar essas condições mais difíceis de manter. É como tentar fazer uma planta crescer em um ambiente onde as condições mudam constantemente. À medida que os astrônomos continuam estudando esses sistemas, estão descobrindo mais sobre como a formação de planetas em estrelas binárias pode ser diferente da que observamos em estrelas individuais. A cada nova descoberta, um mundo de possibilidades se abre sobre como poderia ser a vida em outros sistemas estelares. E embora ainda haja muitas perguntas sem resposta, cada nova descoberta nos aproxima um passo mais de compreender o papel que as estrelas binárias desempenham no vasto cosmos. Nesse contexto, alguns pesquisadores propõem que os sistemas binários poderiam ser mais comuns do que pensamos. Isso significa que, à medida que exploramos o universo, poderíamos encontrar uma grande quantidade de planetas que orbitam ao redor de estrelas em sistemas binários. A diversidade que esses sistemas oferecem poderia ser um caldo de cultivo para a vida, desafiando nossas noções sobre como e onde ela pode existir. No final, a formação de planetas em sistemas binários é um lembrete de que o universo é um lugar cheio de surpresas e maravilhas. Cada estrela, cada planeta, cada sistema binário tem sua própria história para contar. À medida que continuamos explorando, é provável que descubra mais sobre como esses sistemas complexos contribuem para a riqueza do universo e, talvez, para a aparição de vida em lugares inesperados. A dança das estrelas binárias não é apenas uma coreografia cósmica, é um caminho para a compreensão do nosso lugar no vasto tecido do cosmos. No vasto universo, existem fenômenos que parecem saídos da ficção científica, mas que são muito reais. Um desses fenômenos são os sistemas binários que incluem estrelas de nêutrons e buracos negros. Mas, o que são exatamente essas estrelas tão exóticas e como interagem em um sistema binário? Para entender, primeiro devemos nos aprofundar no ciclo de vida das estrelas. As estrelas, como nosso Sol, nascem de nuvens de gás e poeira no espaço. À medida que se formam, algumas delas podem terminar em pares, criando o que conhecemos como sistemas binários. Agora, imagine que uma dessas estrelas, após algum tempo, esgota seu combustível nuclear e se torna uma estrela de nêutrons. Esse processo é semelhante a quando um motor fica sem gasolina e para. O que vem a seguir, no entanto, é fascinante. As estrelas de nêutrons são extremamente densas, tanto que uma colher de chá de seu material pesaria o que milhões de toneladas na Terra. Como se formam essas estrelas tão peculiares? Quando uma estrela massiva explode como supernova, seu núcleo colapsa, deixando para trás uma estrela de nêutrons que pode atrair sua companheira. Em um sistema binário, a gravidade desempenha um papel crucial. Imagine uma dança em que as duas estrelas giram uma em torno da outra, mas em vez de dançar em um salão, o fazem no imenso vazio do espaço. À medida que se aproximam, a estrela de nêutrons pode começar a roubar material de sua companheira. Esse processo é chamado de acreção, e é como se você estivesse tentando beber de um milkshake, mas seu amigo não deixasse você tomar nada. O material que é roubado se aquece e emite radiação, fazendo com que o sistema brilhe intensamente. A situação se torna ainda mais intrigante quando falamos de buracos negros. Um buraco negro é o resultado do colapso de uma estrela ainda mais massiva que termina sua vida em uma explosão catastrófica. Em um sistema binário onde há um buraco negro, a estrela companheira pode estar em um jogo perigoso. A gravidade do buraco negro é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Isso faz com que o material da estrela companheira se derrame em direção ao buraco negro, criando um disco de material ardente que pode liberar enormes quantidades de energia. Mas como sabemos que esses sistemas binários existem? A resposta está na observação do espaço. Através de telescópios e outros instrumentos, os astrônomos podem detectar os sinais de radiação que esses sistemas emitem. Por exemplo, quando uma estrela de nêutrons ou um buraco negro atrai material, este emite raios X, que são como gritos no espaço que nos dizem que algo incomum está acontecendo. A vida dessas estrelas em sistemas binários não é apenas um espetáculo visual, também desempenha um papel crucial na evolução do universo. Quando uma estrela de nêutrons ou um buraco negro acumula material suficiente, pode desencadear uma explosão de supernova, liberando energia e elementos pesados no espaço. Esses elementos são essenciais para a formação de novas estrelas e planetas. Assim, em certo sentido, essas estrelas de nêutrons e buracos negros são como os arquitetos do cosmos, criando o material que permitirá que a vida exista em outras partes do universo.
Agora, pensemos na relação entre esses sistemas e a teoria da relatividade de Einstein. Quando temos um buraco negro e uma estrela de nêutrons girando perto, o espaço-tempo se curva de tal forma que fenômenos surpreendentes podem ocorrer, como ondas gravitacionais. Essas ondas são como as ondas em um lago quando você joga uma pedra. Elas se propagam pelo universo e os cientistas já começaram a detectá-las, abrindo uma nova janela para entender como nosso cosmos funciona. É fascinante pensar em como esses sistemas binários também podem ser laboratórios naturais de física extrema. As condições que se criam em seu interior são tão intensas que nos permitem estudar as leis da física em situações que não podemos recriar na Terra. Portanto, sempre que observamos um sistema binário com uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, estamos olhando para um pequeno canto do universo onde as teorias mais avançadas da ciência estão sendo testadas. À medida que a tecnologia avança, os cientistas estão descobrindo mais sobre esses sistemas. Com telescópios mais potentes e técnicas de observação mais avançadas, podemos vislumbrar mais sobre como essas estrelas interagem. Quantas mais estrelas de nêutrons e buracos negros ainda temos para descobrir? A resposta a essa pergunta pode mudar nossa compreensão do universo. Finalmente, nunca devemos esquecer que no coração desses sistemas binários há histórias de vida e morte. As estrelas que brilharam no céu por milhões de anos estão envolvidas em uma dança cósmica que pode terminar com uma explosão espetacular. Esse ciclo de vida estelar é um lembrete de que, no universo, tudo está interconectado e em constante mudança. As estrelas de nêutrons e os buracos negros são apenas uma parte de um vasto quebra-cabeça que continua se revelando. Assim, enquanto olhamos para o céu, lembremos que cada ponto de luz pode ser o resultado de uma história de amor e desamor no espaço. No vasto universo da nossa galáxia, a Via Láctea, há um mundo cheio de mistérios e maravilhas. Um desses mistérios são as estrelas binárias, que são sistemas formados por duas estrelas que orbitam em torno de um centro de massa comum. Mas, por que são tão fascinantes e relevantes para nós? Para entender sua importância, é necessário explorar alguns exemplos específicos dessas estrelas em nossa própria galáxia. Comecemos com um caso notável. O sistema de estrelas binárias conhecido como Algol. Este sistema está localizado na constelação de Perseu e é famoso por seu comportamento peculiar. Algol é um sistema eclipsante, o que significa que, da nossa perspectiva na Terra, uma das estrelas passa na frente da outra, bloqueando parte de sua luz. Esse fenômeno tem sido observado durante séculos e foi fundamental para entender melhor a natureza das estrelas binárias. A história de Algol é como um drama cósmico, onde as estrelas brincam de esconde-esconde no vasto palco do universo. Outro exemplo fascinante é o sistema de estrelas binárias chamado Sirius, que é a estrela mais brilhante em nosso céu noturno. Sirius é formado por duas estrelas, Sirius A, uma estrela branca e brilhante, e Sirius B, uma anã branca que uma vez foi uma estrela massiva. A interação entre essas duas estrelas proporcionou aos astrônomos uma valiosa oportunidade para estudar como as estrelas se influenciam mutuamente. Ao observar Sirius, podemos aprender sobre a evolução estelar e como diferentes tipos de estrelas podem coexistir em um mesmo sistema. No coração da Via Láctea, encontramos um sistema binário menos conhecido, mas igualmente intrigante, o sistema de estrelas binárias de raios-X, como Cygnus X1. Este sistema inclui uma estrela massiva e um buraco negro. A estrela que acompanha o buraco negro está constantemente sendo devorada por ele, o que produz um brilho de raios-X que podemos detectar da Terra. A existência de Cygnus X1 desafiou nossas ideias sobre a vida e a morte das estrelas e foi fundamental para compreender a natureza dos buracos negros. E quanto aos sistemas binários que nos oferecem uma visão do futuro do universo? Tomemos como exemplo as estrelas binárias que estão destinadas a se fundir. Quando duas estrelas binárias se aproximam o suficiente, sua gravidade pode levar a uma fusão espetacular, resultando em eventos cataclísmicos como supernovas. Esses eventos não são apenas impressionantes, mas também são cruciais para a criação de elementos pesados que fazem parte do nosso próprio corpo e do mundo ao nosso redor. Assim, cada vez que olhamos para o céu, estamos vendo o resultado dessas explosões cósmicas. Falando em elementos pesados, você sabia que muitos dos elementos que compõem a Terra e a vida foram produzidos no interior de estrelas? As estrelas binárias são importantes nesse processo. Em seu ciclo de vida, as estrelas massivas podem explodir como supernovas, dispersando elementos como carbono e oxigênio pelo espaço.
Esses elementos são fundamentais para a formação de novos sistemas estelares e planetas, incluindo aqueles que podem abrigar vida. Dessa forma, as estrelas binárias não apenas fazem parte da história do universo, mas também são responsáveis por nossa própria existência. A Via Láctea não é apenas um lar para sistemas binários como Sirius e Algol. Também abriga milhões deles. Através de estudos e observações, os astrônomos descobriram que aproximadamente metade de todas as estrelas em nossa galáxia faz parte de sistemas binários ou múltiplos. Essa descoberta levou a uma mudança em nossa compreensão sobre como as estrelas se formam e evoluem. As interações entre as estrelas em um sistema binário podem influenciar sua evolução, muitas vezes de maneiras surpreendentes e complexas. Mas como observamos essas estrelas binárias na imensidão do espaço? A resposta está na tecnologia moderna. Telescópios avançados e técnicas de observação, como a espectroscopia, permitem que os cientistas estudem a luz emitida por cada estrela em um sistema binário. Ao analisar essa luz, eles podem aprender sobre a composição, a temperatura e o movimento das estrelas. É impressionante pensar que, através da luz que viaja milhões de anos até chegar a nós, podemos desvendar os segredos dessas estrelas. A história das estrelas binárias na Via Láctea está cheia de descobertas emocionantes, desde os antigos astrônomos que observaram Algol até os cientistas modernos que estudam sistemas como Cygnus X1. Cada avanço nos aproxima mais de entender o funcionamento do universo. Cada estrela binária conta uma história única de formação, evolução e, em alguns casos, destruição. Ao refletir sobre esses sistemas, percebemos que as estrelas binárias são mais do que objetos no céu, são atores-chave na narrativa do universo. Elas nos mostram como as forças da gravidade e da energia se entrelaçam para dar forma ao que vemos ao nosso redor. As estrelas binárias são, de certa forma, um espelho cósmico que reflete a complexidade e a beleza do cosmos. À medida que nossa tecnologia avança, também avança nossa capacidade de estudar e compreender melhor esses sistemas. Novas missões espaciais e telescópios de última geração prometem revelar ainda mais segredos sobre as estrelas binárias e seu papel na evolução da galáxia. O futuro da pesquisa sobre essas estrelas é brilhante e cheio de possibilidades. Em conclusão, as estrelas binárias na Via Láctea são um fascinante lembrete de que o universo está cheio de surpresas. Desde as explosões de supernovas até a criação de novos elementos, esses sistemas nos ensinam sobre a vida e a morte das estrelas, a formação de planetas e, em última instância, nosso próprio lugar no cosmos. Cada vez que levantamos o olhar para o céu noturno, lembremos que entre as estrelas que brilham há histórias a contar e mistérios a descobrir. ¿Qué tal se nos adentramos en el fascinante mundo de la observación de estrellas binarias? Este tema é como abrir uma janela para um universo cheio de mistérios e descobertas. As estrelas binárias são, em essência, duas estrelas que orbitam entre si, e seu estudo revolucionou nossa compreensão do cosmos. Mas como conseguimos ver esses sistemas tão distantes e complexos? Primeiro, é importante entender que as estrelas não são simplesmente luzes no céu. São enormes esferas de gás que emitem luz e calor. No caso das estrelas binárias, a chave para estudá-las reside em seu movimento. Quando duas estrelas giram em torno de um ponto comum, sua posição no céu muda. E isso é algo que os astrônomos podem aproveitar. Mas, como se mede essa dança cósmica? Os telescópios são as ferramentas mágicas que nos permitem observar as estrelas. Imagine um grande olho que se espreita para o universo. Graças aos telescópios, podemos captar a luz das estrelas, mesmo aquelas que estão a milhões de anos-luz de distância. Mas nem todos os telescópios são iguais. Existem diferentes tipos, cada um projetado para captar diferentes aspectos da luz e revelar segredos que de outra forma permaneceriam ocultos. Por exemplo, os telescópios ópticos são os mais comuns, mas também há telescópios de rádio que podem captar ondas de rádio, que são uma forma diferente de luz. Ao observar estrelas binárias, os telescópios ópticos nos permitem ver o brilho de ambas as estrelas. E às vezes até mesmo sua cor. Isso nos dá pistas sobre sua temperatura e composição. Mas o que acontece quando as estrelas se escondem atrás de uma delas? É aí que entram em cena os sistemas de acompanhamento. Usando técnicas avançadas, os astrônomos podem seguir o movimento das estrelas ao longo do tempo. Pense em um jogo de esconde-esconde, onde uma estrela se esconde atrás da outra. Com o tempo, ao observar repetidamente,
Podemos inferir a massa e o tamanho de ambas as estrelas. Mas como sabemos se o que estamos vendo é realmente uma estrela binária ou apenas uma ilusão óptica? Para resolver esse mistério, os cientistas usam algo chamado espectroscopia. Quando a luz de uma estrela passa através de um prisma, ela se separa em diferentes cores, como um arco-íris. Cada estrela tem uma impressão digital única em seu espectro. Ao analisar essa impressão, podemos determinar a composição química da estrela, sua velocidade e se está em um sistema binário. É como um detetive que examina uma cena do crime em busca de pistas. Às vezes, as estrelas binárias se eclipsam entre si. Imagine dois faróis na escuridão. Quando um passa atrás do outro, a luz diminui. Esse fenômeno é chamado de eclipse e pode ser uma ferramenta poderosa para os astrônomos. Ao medir a mudança de brilho, podemos calcular a distância entre as estrelas e obter informações sobre seu tamanho. Mas como isso se traduz em conhecimento sobre o universo? Cada descoberta sobre estrelas binárias nos ajuda a compreender melhor a matéria escura e a energia escura. Esses componentes misteriosos que constituem a maior parte do universo. Imagine que as estrelas binárias são como pistas em um quebra-cabeça cósmico. À medida que juntamos as peças, obtemos uma imagem mais clara de como tudo funciona. A tecnologia também avançou a passos largos. Os telescópios espaciais, como o Hubble, revolucionaram nossa capacidade de observar o céu. Por estarem localizados fora da atmosfera terrestre, podem captar imagens mais nítidas e detalhadas. Isso significa que podemos estudar estrelas binárias com uma precisão sem precedentes. Mas, que futuro nos espera na exploração desses sistemas? Com o desenvolvimento de novas tecnologias, como a interferometria, podemos combinar vários telescópios para criar uma rede que atua como um telescópio gigante. Isso nos permite observar detalhes ainda mais finos e descobrir novas estrelas binárias que antes eram invisíveis. A curiosidade humana sempre busca mais, e cada novo avanço nos aproxima um passo mais de desvendar os mistérios do universo. A observação de estrelas binárias não é apenas um exercício acadêmico, nos conecta com a história da humanidade. Desde os antigos astrônomos que olhavam para o céu até os cientistas de hoje, todos compartilharam a mesma fascinação pelas estrelas. É uma busca que nos une a todos através do tempo e do espaço. Mas, que lições podemos aprender com essas estrelas que dançam no céu? Cada estrela binária tem uma história a contar. Ao estudar seus ciclos de vida e suas interações, podemos aprender sobre a evolução das galáxias e a formação de novos sistemas estelares. As estrelas binárias são como narradores cósmicos, e ouvi-las pode revelar segredos sobre nossa própria origem no vasto universo. Em resumo, a observação de estrelas binárias é uma janela para o infinito. Nos permite explorar os confins do cosmos a partir do conforto de nosso lar. Cada vez que olhamos para o céu, lembremos que há muito mais do que parece. As estrelas binárias, com sua dança eterna, nos convidam a continuar explorando, a continuar perguntando e, acima de tudo, a continuar sonhando. As estrelas binárias são fascinantes por si mesmas, mas sua relação com a energia escura adiciona uma camada de mistério e complexidade que vale a pena explorar. Pense assim: se as estrelas são como as luzes de uma cidade, a energia escura é como o ar que envolve tudo, invisível, mas fundamental para a própria existência dessa cidade. Então, como essas duplas de estrelas nos ajudam a entender essa enigmática energia? Para começar, é crucial entender que a energia escura é um fenômeno que parece estar impulsionando a aceleração da expansão do universo. Imagine que você está inflando um balão. No início, parece que ele se expande lentamente. Mas à medida que você sopra mais ar, ele se expande mais rápido. Essa aceleração na expansão do universo é um pouco semelhante. Mas o que as estrelas binárias têm a ver com tudo isso? É aqui que a história se torna intrigante. As estrelas binárias são sistemas onde duas estrelas orbitam ao redor de um centro de massa comum. Essa dança de luzes nos oferece uma maneira de medir distâncias no cosmos. Ao conhecer a distância entre as estrelas binárias e sua luminosidade, os astrônomos podem calcular a quantidade de energia escura presente em uma região específica do universo. Assim, as estrelas binárias atuam como faróis na imensidão do espaço, ajudando a cartografar sua expansão. Mas por que essas duplas de estrelas são tão importantes? A resposta está em sua estabilidade. Ao contrário das estrelas solitárias, que podem ter variações em seu brilho e tamanho, as estrelas em um sistema binário costumam ter características mais constantes.
Isso permite que os cientistas obtenham medições mais precisas. Por exemplo, ao observar como se movem umas em relação às outras, é possível deduzir suas massas e, portanto, sua influência gravitacional. Essa informação é essencial para entender como a energia escura interage com a matéria visível. Algumas estrelas binárias, ao se aproximarem demais, podem se fundir, criando uma explosão conhecida como supernova. Esses eventos não apenas iluminam o universo, mas também geram ondas gravitacionais. Essas ondas são como o eco de uma pedra lançada em um lago, fornecendo pistas sobre a natureza do espaço-tempo e, por extensão, a energia escura. Assim, cada vez que uma supernova explode, de certa forma, está enviando uma mensagem sobre o comportamento do universo. As estrelas binárias também influenciam a formação de galáxias. A gravidade que exercem pode atrair gás e poeira, criando novas gerações de estrelas e sistemas planetários. Esse processo, por sua vez, afeta como a energia escura se distribui no universo. Dessa forma, essas duplas estelares não são apenas testemunhas da evolução do cosmos, mas também protagonistas em seu desenvolvimento. As observações de estrelas binárias demonstraram que a energia escura não é um fenômeno uniforme. Ela se distribui de maneira irregular, o que sugere que sua influência pode variar de uma região do universo para outra. Imagine uma teia de aranha, onde algumas seções são mais tensas que outras. As estrelas binárias nos ajudam a entender essas tensões no tecido do universo. Por outro lado, a pesquisa dessas estrelas também levou a descobertas surpreendentes sobre a matéria escura, que é a contraparte da energia escura. Ao estudar como os sistemas binários interagem com a matéria visível, os cientistas conseguiram inferir a existência dessa matéria escura, que, embora não possamos ver, desempenha um papel crucial na dinâmica do universo. À medida que novas tecnologias se desenvolvem, a observação de estrelas binárias se torna mais precisa. Telescópios de última geração e satélites em órbita estão permitindo que os astrônomos obtenham dados mais detalhados. Com cada avanço, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os segredos da energia escura e da natureza do universo em si. A relação entre as estrelas binárias e a energia escura é um campo de estudo dinâmico e em evolução. Cada descoberta abre novas perguntas. Que outros segredos poderiam ser revelados? Como nossa compreensão da energia escura afetará nossa visão do futuro do universo? Uma coisa é certa: as estrelas binárias continuarão sendo um componente-chave na busca por respostas a essas perguntas. No final, é impressionante pensar que essas duplas de estrelas, que têm dançado no espaço durante milhões de anos, estão conectadas não apenas entre si, mas também com os mistérios mais profundos da cosmologia. Elas são como os personagens de uma história épica, onde cada capítulo nos aproxima mais de entender a vasta e maravilhosa trama do universo. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que algumas dessas luzes brilhantes podem estar envolvidas em uma dança cósmica que nos ajuda a desvendar os segredos da energia escura e, em última análise, da própria existência. No vasto oceano do cosmos, as estrelas binárias são faróis que iluminam nosso caminho em direção ao conhecimento, guiando-nos na exploração do desconhecido. As estrelas binárias são mais do que simples pares de luzes no céu. São como dois dançarinos em um palco cósmico, movendo-se em perfeita sincronia, afetando-se mutuamente a cada giro e passo. Mas qual é o impacto dessas duplas estelares na formação de nossas galáxias? Como sua existência pode moldar o universo tal como o conhecemos? Para entender isso, primeiro devemos pensar em como se formam as galáxias. Imagine que o universo é como uma grande tela em branco e as galáxias são as pinceladas de um artista. As estrelas, e em particular as binárias, desempenham um papel crucial nesse processo de criação. À medida que as estrelas se agrupam e se unem em sistemas binários, começam a influenciar o gás e a poeira ao seu redor, criando uma espécie de sinfonia gravitacional que pode desencadear a formação de novas estrelas. Cada vez que essas estrelas interagem, estão criando novas oportunidades para que surjam outros sistemas estelares. Uma pergunta intrigante surge dessa interação. As estrelas binárias podem ajudar a alimentar as galáxias? A resposta é sim. Quando duas estrelas binárias se aproximam, sua gravidade pode atrair gás e poeira de seu entorno, levando à formação de novas estrelas. É como se em uma festa, dois amigos decidissem convidar mais pessoas a se juntarem. Assim, cada nova estrela que nasce nesse ambiente não apenas enriquece a galáxia,
mas também adiciona sua própria energia e perspectiva à dança cósmica. À medida que essas estrelas binárias evoluem, seu efeito na galáxia se torna ainda mais interessante. Algumas dessas estrelas podem explodir em supernovas, liberando uma quantidade imensa de energia e elementos no espaço. Você já se perguntou como se formam os elementos que compõem tudo o que conhecemos, desde a Terra até nosso próprio corpo? Muitas vezes, esses elementos são criados no coração das estrelas, e quando explodem, dispersam esses elementos pelo espaço, enriquecendo o meio interestelar e dando origem a novas gerações de estrelas e planetas. Além disso, as interações entre sistemas binários também podem provocar a fusão de estrelas. Quando duas estrelas se unem, ocorre uma explosão de energia que não apenas transforma as estrelas envolvidas, mas também pode ter um impacto significativo na própria galáxia. Esse processo de fusão pode gerar novas condições para a formação de estrelas, tornando as binárias verdadeiros agentes de mudança no universo. As estrelas binárias não apenas afetam o ambiente em que nascem, mas também podem influenciar a dinâmica em grande escala das galáxias. Por exemplo, suas forças gravitacionais podem alterar o movimento de outras estrelas e gás dentro da galáxia, criando um efeito dominó. Você consegue imaginar um grupo de dançarinos que, ao se moverem juntos, mudam o ritmo de toda a orquestra? É assim que as estrelas binárias podem afetar sua galáxia. Agora, vamos falar sobre como as estrelas binárias são essenciais para compreender a evolução das galáxias. Ao observar os sistemas binários e suas interações, os astrônomos podem desvendar os segredos de como se formam e evoluem as galáxias ao longo do tempo. Cada binária é uma janela para um passado cheio de história, nos dando pistas sobre como nossa própria galáxia, a Via Láctea, mudou. Mas e os sistemas binários em outras galáxias? O fascinante é que esses sistemas não são exclusivos da Via Láctea. Galáxias distantes também abrigam estrelas binárias que estão em seus próprios ciclos de vida. As observações dessas estrelas em outras galáxias são como olhar através de um telescópio no tempo, revelando como a história do universo é contada por meio dessas interações estelares. Ao explorar o impacto das estrelas binárias na formação galáctica, não podemos ignorar a importância da pesquisa contínua nesse campo. Cada descoberta sobre as estrelas binárias pode nos levar a uma nova compreensão da estrutura do universo. Por exemplo, ao estudar como essas estrelas afetam a formação de outras estrelas, podemos aprender não apenas sobre a história do cosmos, mas também sobre como ele se formará no futuro. Da mesma forma, a pesquisa sobre as estrelas binárias também nos ajuda a compreender a expansão do universo. À medida que as galáxias interagem e evoluem, as estrelas binárias são um componente-chave nesse complexo baile. Entender como essas estrelas influenciam a expansão nos aproxima de desvendar um dos grandes mistérios da cosmologia. Em conclusão, as estrelas binárias são muito mais do que um fenômeno astronômico. São um elemento central na história e evolução das galáxias. Ao observar como se formam, se fundem e afetam seu entorno, podemos obter uma visão mais clara da dinâmica do universo. Assim, cada par de estrelas binárias não apenas nos conta sua própria história, mas também nos ajuda a entender melhor a vasta e fascinante narrativa do cosmos. No final do dia, as estrelas binárias são como os fios que tecem a rica tapeçaria do universo, conectando histórias, elementos e momentos em um vasto e belo design. As estrelas binárias têm sido um tema fascinante na história da astronomia, mas qual foi a primeira descoberta que nos levou a entender que não estamos sozinhos no cosmos? No final do século XVII, o astrônomo inglês Sir William Herschel fez uma descoberta que mudaria nossa percepção do universo. Ao observar o céu noturno, notou que algumas estrelas não eram o que pareciam. Eram, na verdade, um par de estrelas que orbitavam uma ao redor da outra. E assim nasceu o conceito de estrelas binárias. Essa descoberta não apenas desafiou a noção de que as estrelas eram entidades solitárias, mas também abriu um novo capítulo na astronomia. Avançando no tempo, no século XIX, Sir Frederick William Herschel, o filho de William, se aprofundou ainda mais no estudo dessas fascinantes duplas estelares. Através de suas observações, começou a classificar os diferentes tipos de sistemas binários que encontrava. Você consegue imaginar como ele se sentia ao descobrir que algumas dessas estrelas brilhantes eram, de fato, duas? Esse tipo de trabalho lançou as bases para a astronomia moderna e seu legado continua a inspirar astrônomos até hoje. Mas, e quanto aos sistemas binários mais complexos?
À medida que a tecnologia avançou, também o fez nossa capacidade de observar e compreender esses sistemas. No século XX, o astrônomo americano Robert Kraft fez contribuições significativas ao campo, estudando estrelas binárias espectroscópicas. Isso significa que, em vez de apenas observar sua posição no céu, ele podia analisar sua luz para entender como interagem. Não é incrível pensar que a luz de uma estrela pode contar uma história sobre sua vida e sua relação com outra estrela? E não podemos esquecer alguns dos pioneiros no estudo das estrelas binárias eclipsantes. Na década de 1900, o astrônomo britânico John Goodricke fez uma descoberta surpreendente. Ele percebeu que algumas estrelas, ao passar uma na frente da outra, diminuíam seu brilho de maneira previsível. Esse fenômeno não apenas foi crucial para a compreensão dos sistemas binários, mas também se tornou uma ferramenta para medir distâncias no universo. Assim, da próxima vez que olhar para o céu, pense em como o brilho que você vê pode ser uma pista sobre a dança cósmica das estrelas. O interesse pelas estrelas binárias não apenas impulsionou descobertas científicas, mas também inspirou artistas e escritores ao longo da história. Quem não se sentiu atraído pela ideia de um amor eterno entre duas estrelas? Esse conceito foi explorado na poesia e na literatura, simbolizando conexões profundas e a eterna busca por companhia. As estrelas binárias são, em certo sentido, um reflexo de nossas próprias relações, mostrando que mesmo no vasto universo, a união pode ser um fenômeno belo e significativo. No século XXI, a chegada de telescópios espaciais como o Hubble revolucionou nossa compreensão desses sistemas. Imagine a emoção dos astrônomos ao descobrir que existem milhares de estrelas binárias em nossa galáxia, muitas das quais ainda não estudamos a fundo. Cada nova estrela descoberta é como um novo capítulo em um livro que nunca para de ser escrito. A exploração desses sistemas levou à identificação de fenômenos extraordinários, como explosões de supernovas, que muitas vezes se originam em sistemas binários. Os avanços tecnológicos também permitiram que os cientistas medissem com precisão as massas das estrelas em sistemas binários. Esse processo foi crucial para entender a evolução estelar. Ao observar como essas estrelas orbitam uma a outra, os astrônomos podem calcular sua massa e, portanto, seu ciclo de vida. Você consegue imaginar a emoção de poder determinar o destino de uma estrela apenas a partir de sua relação com outra? Mas, e quanto às estrelas de nêutrons e buracos negros em sistemas binários? Esses objetos extremos capturaram a atenção de muitos pesquisadores. A ideia de que uma estrela de nêutrons pode estar em uma dança cósmica com uma estrela normal é fascinante. A interação entre esses corpos celestes pode resultar em fenômenos dramáticos, como a fusão de estrelas que emite ondas gravitacionais. Descobertas como essas não apenas avançam nosso entendimento do universo, mas também desafiam nossa imaginação sobre o que é possível. No caminho para a compreensão das estrelas binárias, também encontramos histórias de colaboração internacional. Astrônomos de todo o mundo trabalharam juntos para compartilhar dados e observações, demonstrando que o estudo do cosmos é um esforço coletivo. Esse espírito de colaboração levou a descobertas que, de outra forma, não teriam sido possíveis. A comunidade astronômica se une para desvendar os segredos do universo, e cada descoberta é um passo mais em direção à verdade. Cada história de descoberta no campo das estrelas binárias é um lembrete de que a curiosidade humana não tem limites. Desde os primeiros observadores até os cientistas contemporâneos, a busca para entender nosso lugar no universo tem sido uma jornada emocionante. Ao longo dos séculos, passamos da simples observação à tecnologia avançada que pode explorar até os cantos mais escuros do espaço. Pensar nesses marcos nos convida a refletir sobre o futuro. A pesquisa em estrelas binárias está longe de terminar. Novas tecnologias e métodos de observação continuam a emergir, e cada um deles tem o potencial de nos revelar mais sobre a natureza do universo. Que descobertas nos aguardam nas próximas décadas? A história das estrelas binárias está em constante evolução. E cada nova descoberta é mais uma página no livro da astronomia. A jornada de descoberta não se trata apenas de acumular dados, mas também de inspirar futuras gerações. A maravilha e o mistério das estrelas binárias podem motivar jovens cientistas a olhar para o céu e se perguntar o que mais há lá fora. Cada estrela binária é um embaixador do cosmos, convidando-nos a explorar, questionar e sonhar. E assim, a história das estrelas binárias se entrelaça com a história da humanidade, lembrando-nos de que, no vasto universo, sempre há mais a descobrir.
O fascinante mundo das estrelas binárias está repleto de mistérios e oportunidades de descoberta. Até onde poderia chegar nossa compreensão do universo se nos concentrássemos nesses intrigantes sistemas? As estrelas binárias são mais do que simples pares de luzes brilhantes no céu. São laboratórios naturais que nos permitem explorar fenômenos cósmicos complexos. Nesta era de avanços tecnológicos, as ferramentas que temos à nossa disposição para estudar esses sistemas são mais sofisticadas do que nunca. Mas, o que nos reserva o futuro em nossa busca por conhecimento sobre as estrelas binárias? A pesquisa em astronomia evoluiu a passos largos, desde telescópios ópticos que nos oferecem imagens detalhadas até técnicas de espectroscopia que revelam a composição das estrelas. A cada dia novas tecnologias são desenvolvidas. Imagine um telescópio que possa observar não apenas a luz visível, mas também ondas de rádio, raios-x e outros tipos de radiação. Essas capacidades expandem enormemente nossa compreensão dos sistemas binários e suas dinâmicas. De fato, a combinação de diferentes comprimentos de onda pode revelar interações ocultas que antes passavam despercebidas. Que segredos poderiam estar guardando as estrelas binárias ao serem observadas dessa maneira? Os satélites em órbita, como o Telescópio Espacial Hubble e o futuro Telescópio Espacial James Webb, estão revolucionando nossa forma de ver o universo. Essas ferramentas permitem observar as estrelas binárias em cantos do cosmos que antes eram inacessíveis. Você consegue imaginar poder estudar sistemas binários em galáxias distantes, muito além da nossa própria Via Láctea? A cada descoberta, os cientistas podem formular novas teorias sobre a formação e evolução das galáxias. E as estrelas binárias desempenham um papel crucial nessas narrativas. O futuro também promete uma maior colaboração internacional na pesquisa astronômica. Os projetos de telescópios no deserto do Atacama, no Chile, junto com instalações no espaço, estão se conectando para compartilhar dados e descobertas. Essa rede global não apenas acelera a pesquisa, mas também permite uma diversidade de perspectivas que enriquecem a análise. Que novas teorias poderiam surgir quando cientistas de diferentes culturas e experiências unem forças para desvendar os segredos das estrelas binárias? A astrofísica computacional está na vanguarda da pesquisa. Modelos tridimensionais de sistemas binários podem simular a dinâmica dessas estrelas e prever seus comportamentos futuros. Isso é semelhante a um videogame onde as estrelas interagem sob as leis da física. Graças a essas simulações, os astrônomos podem antecipar eventos como fusões ou explosões de supernova em sistemas binários. Quais serão as implicações desses eventos na evolução do cosmos? Por outro lado, o estudo das estrelas binárias também está se integrando com a busca por exoplanetas. Cada vez mais, os astrônomos estão descobrindo que sistemas binários podem abrigar planetas. Isso levanta novas perguntas sobre como esses mundos se formam em um ambiente onde duas estrelas brilham no céu. Poderiam existir sistemas planetários em equilíbrio ao redor de dois sóis, e como isso influenciaria a possibilidade de vida? A exploração desses temas abre um novo capítulo em nossa compreensão da habitabilidade e da diversidade planetária. As estrelas binárias também são um campo fértil para a pesquisa sobre a energia escura e a expansão do universo. À medida que estudamos como essas estrelas interagem e se movem, podemos obter dados sobre a estrutura do cosmos. Isso nos leva a perguntas profundas sobre a natureza da energia escura, que constitui a maior parte do universo. Que revelações poderiam surgir ao estudar a dinâmica de sistemas binários e sua relação com a expansão do universo? O avanço em técnicas de medição também está transformando o estudo das estrelas binárias. As tecnologias de interferometria, que permitem medir distâncias com precisão milimétrica, estão ganhando terreno. Isso tem um impacto direto em nossas capacidades para determinar as massas das estrelas em sistemas binários, o que é essencial para entender sua evolução. Com medições mais precisas, podem ser validados modelos teóricos e descobertas novas propriedades das estrelas. A educação e a divulgação científica também desempenham um papel importante no futuro da pesquisa de estrelas binárias. Com o auge das redes sociais e plataformas digitais, a astronomia se torna mais acessível ao público em geral. As pessoas podem se conectar com cientistas, participar de projetos de ciência cidadã e contribuir para a coleta de dados. Como isso influenciará a próxima geração de astrônomos e nossa compreensão coletiva do universo? Os novos avanços em inteligência artificial estão começando a ser utilizados para analisar grandes quantidades de dados astronômicos.
Algoritmos sofisticados podem identificar padrões nos dados que poderiam passar despercebidos ao olho humano. Isso poderia acelerar a identificação de sistemas binários e sua classificação. Que descobertas inesperadas poderiam surgir a partir dessa colaboração entre humanos e máquinas? No entanto, apesar de todos esses avanços, as estrelas binárias ainda nos guardam surpresas. Cada nova descoberta levanta novas perguntas. Que mistérios ainda não desvendamos nesses fascinantes sistemas? A curiosidade humana é insaciável e cada resposta abre a porta para novas interrogações. A busca pelo conhecimento sobre as estrelas binárias é uma jornada interminável, cheia de descobertas e maravilhas. À medida que olhamos para o futuro, é fundamental lembrar que a astronomia é uma ciência em constante evolução. O que hoje consideramos verdades estabelecidas pode mudar com a próxima geração de telescópios e métodos de pesquisa. A história das estrelas binárias é apenas o começo de uma narrativa maior sobre nosso lugar no universo. Que novas histórias nos contarão as estrelas no futuro? Em resumo, a pesquisa em estrelas binárias está em um ponto emocionante. Com novas tecnologias e abordagens colaborativas, o horizonte da astronomia se expande continuamente. As estrelas binárias, com suas complexas interações e mistérios, continuarão a ser uma fonte de inspiração e descoberta. A pergunta não é apenas o que descobriremos, mas como essas revelações transformarão nossa compreensão do cosmos e de nós mesmos. As estrelas binárias têm fascinado a humanidade desde tempos imemoriais. Mas é verdade que todas as estrelas que vemos no céu são solitárias? A resposta é um surpreendente não. Muitas delas, de fato, fazem parte de sistemas binários, onde duas estrelas se entrelaçam em uma dança cósmica, orbitando uma a outra. Esse cenário pode parecer tirado de uma história de amor, mas no vasto universo, essas relações são comuns. Frequentemente pensa-se que as estrelas são entidades solitárias, como o Sol, que brilha na escuridão do espaço. No entanto, o universo está cheio de surpresas. A ideia de que as estrelas podem ter companheiras que as acompanham em sua jornada através do cosmos é algo que foi descoberto nas últimas décadas. Mas como podemos distinguir entre uma estrela solitária e uma binária? A chave está na observação. Ao observar o movimento das estrelas e seus padrões de luminosidade, os astrônomos conseguiram identificar muitas dessas pares cósmicos. Uma confusão comum é pensar que as estrelas binárias são sempre visíveis como dois pontos de luz. Na realidade, algumas delas podem parecer uma única estrela da Terra. Isso acontece em sistemas que estão suficientemente distantes ou quando as estrelas estão tão próximas uma da outra que se combinam em um único brilho luminoso. Mas, não seria interessante desvendar como se comportam essas estrelas quando estão tão perto? A realidade é que a interação entre duas estrelas em um sistema binário pode ser muito dinâmica. Às vezes, uma das estrelas pode roubar material de sua companheira, criando fenômenos luminosos espetaculares. Esse processo de roubo é conhecido como transferência de massa e pode levar a situações inesperadas, como explosões de supernova. Mas, não é curioso pensar que essas interações podem ser tanto destrutivas quanto construtivas no ciclo de vida de uma estrela? Outro mito que costuma surgir é o da estabilidade dessas estrelas. Poder-se-ia pensar que uma relação binária é sempre harmoniosa, mas a realidade é bastante diferente. As forças gravitacionais são poderosas e podem causar estragos. Em alguns casos, as estrelas podem terminar em colisões catastróficas, gerando eventos incríveis que os astrônomos estudam com grande interesse. Quem pensaria que o amor no espaço pode ser tão volátil? Alguns acreditam que as estrelas binárias são simplesmente um fenômeno exótico, mas seu estudo tem fornecido informações cruciais sobre a natureza do universo. Elas são laboratórios naturais que nos permitem entender melhor a formação de estrelas, sua evolução e, em última instância, o destino do cosmos. Não é surpreendente que essas pares cósmicas nos ajudem a responder perguntas sobre a origem da vida e da matéria? No campo da cosmologia, as estrelas binárias também são fundamentais para medir distâncias no universo. Usando essas estrelas como pontos de referência, os astrônomos podem calcular quão longe estão outros objetos celestes. No entanto, há quem pense que essa técnica é complicada demais. A verdade é que, embora possa parecer técnica, é uma forma engenhosa de aproveitar o conhecimento que temos sobre a gravidade e a luminosidade dessas estrelas. Muitos se perguntam se há mais mitos que cercam as estrelas binárias. Claro que sim. Frequentemente se diz que as estrelas binárias são raras,
mas na realidade, estima-se que mais da metade das estrelas em nossa galáxia fazem parte de sistemas binários ou múltiplos. Isso muda nossa percepção de como vemos o universo. Então, por que as pessoas continuam pensando que são excepcionais? Talvez se deva à falta de informação ou à forma como a astronomia é apresentada nos meios. Ao falar de estrelas binárias, também é comum ouvir sobre sua relação com as estrelas variáveis. As estrelas binárias podem experimentar mudanças em sua luminosidade devido à interação entre as duas estrelas. Isso pode resultar em eclipses, onde uma estrela oculta a outra temporariamente, criando um espetáculo impressionante no céu. Mas, quem não se sentiria intrigado ao descobrir que duas estrelas podem brincar de esconde-esconde no vasto espaço? Na cultura popular, as estrelas binárias muitas vezes são romantizadas, representadas como pares perfeitos que se complementam na escuridão do espaço. No entanto, essa visão idílica nem sempre reflete a realidade. As relações no cosmos são complexas e muitas vezes tumultuosas. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias relações na Terra. Não há um paralelismo entre as interações das estrelas e nossas próprias experiências humanas? Finalmente, é vital desmistificar a ideia de que as estrelas binárias são simplesmente curiosidades. A verdade é que são fundamentais para a nossa compreensão do universo. Elas nos ensinam sobre a gravidade, a formação de galáxias e até a natureza da matéria escura e da energia escura. Cada vez que olhamos para o céu estrelado, lembremos que há histórias ocultas, relações complexas e dinâmicas fascinantes nessas luzes cintilantes. Não é isso um lembrete de que o universo é um lugar cheio de mistério e beleza, esperando para ser descoberto? A vastidão do universo é um mistério em si mesma, e dentro deste grande cenário, as estrelas binárias desempenham um papel crucial que muitas vezes é negligenciado. Por que são tão importantes? Porque nos ajudam a entender como funcionam as estrelas, como evoluem e, em última análise, como se comporta o cosmos como um todo. À medida que refletimos sobre o que aprendemos, podemos visualizar as estrelas como personagens em uma peça de teatro, cada uma com sua própria história para contar. Quando falamos de estrelas binárias, não nos referimos apenas a duas estrelas que estão em um mesmo sistema. É como observar dois dançarinos em um palco, movendo-se em perfeita harmonia, cada um influenciado pelo outro, criando uma dança cósmica que tem repercussões em seu entorno. A interação entre essas estrelas é fundamental para entender sua evolução e, portanto, a evolução do universo. Uma das perguntas mais intrigantes é: o que podemos aprender com as estrelas binárias que não podemos obter das estrelas individuais? A resposta é que as estrelas binárias nos oferecem uma janela para a física das estrelas em ação. Elas nos permitem medir suas massas, entender sua composição e observar como sua gravidade mútua afeta seu desenvolvimento. Assim como um espelho reflete a luz, os sistemas binários refletem as complexidades do cosmos, ajudando-nos a desvendar seus segredos. Cada vez que olhamos para o céu e vemos uma estrela, estamos presenciando uma história que está em andamento há milhões de anos. Mas, você sabia que algumas dessas estrelas podem estar acompanhadas de outras? As estrelas binárias nos contam sobre a história de sua formação, de como se uniram no vasto espaço e de como suas trajetórias estão entrelaçadas. Esse entrelaçamento pode até influenciar a formação de planetas, mostrando que sua influência vai além de sua própria existência. Às vezes, as estrelas binárias podem parecer casais em um relacionamento romântico. Elas se atraem mutuamente, mas também se afetam de muitas maneiras. Isso pode levar a eventos dramáticos, como explosões de supernova, onde uma estrela pode ser a causa da morte da outra. Quem poderia imaginar que o amor no espaço poderia ter consequências tão espetaculares? As estrelas binárias também nos fornecem ferramentas para medir distâncias no universo. Elas são como um escalímetro cósmico, ajudando-nos a calcular a imensidão do espaço que nos rodeia. Sem elas, nossa compreensão da expansão do universo seria muito mais limitada. Cada vez que um astrônomo mede a luz de uma estrela binária, está projetando um fio que nos conecta a todos, revelando a estrutura do cosmos. No fundo, o estudo das estrelas binárias é uma jornada rumo ao desconhecido. Cada descoberta abre novas perguntas e nos leva a explorar mais. O que aconteceria se encontrássemos mais sistemas binários em diferentes estágios de sua evolução? Isso poderia mudar nossa compreensão da formação estelar e da vida no universo. A curiosidade é o motor que nos impulsiona a investigar além de nossas fronteiras.
A importância das estrelas binárias também se estende à energia escura e à formação galáctica. A influência dessas estrelas na evolução das galáxias nos ajuda a compreender como se formam e desenvolvem estruturas em grande escala. Cada interação em um sistema binário pode ser um pequeno tijolo na construção da grande arquitetura do universo. O caminho da pesquisa em estrelas binárias está cheio de surpresas. A tecnologia avança e nos permite observar detalhes cada vez mais finos, desde telescópios mais potentes até métodos inovadores de análise. Cada nova ferramenta é como um farol que ilumina o mistério dessas estrelas. Que descobertas o futuro nos reserva? A expectativa nos mantém alertas e fascinados. Não podemos esquecer os mitos que cercam as estrelas binárias. Muitas vezes, são atribuídas a elas características românticas ou misteriosas que nem sempre correspondem à realidade. Desmistificar essas crenças é parte da aventura. A ciência nos oferece uma história mais rica e complexa, que vai além da simples admiração. À medida que encerramos este percurso, é essencial lembrar que o estudo das estrelas binárias não é apenas um exercício acadêmico, mas um reflexo de nossa própria busca por conhecimento. Cada pergunta que surge nos leva a novas explorações. E cada resposta nos aproxima um pouco mais de entender nossa existência no vasto universo. A história das estrelas binárias é uma história de conexão, de interações e de evolução. É um lembrete de que, embora estejamos separados por milhões de quilômetros, cada estrela no céu está entrelaçada em uma rede cósmica que nos une a todos nesta extraordinária jornada. Assim, da próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se de que há mais do que se vê. As estrelas binárias, em sua dança silenciosa, são testemunhas da história do universo e de nossa própria busca por respostas. Que outras surpresas o universo nos reserva? A resposta está lá fora, esperando para ser descoberta.